Olá, família boa! Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa live daqui a nada com o nosso convidado Alexandre. Eu estou super ansiosa para essa live, porque vou acompanhando o trabalho do Alexandre e gosto imenso do que ele faz. E então vamos conversar aqui um bocadinho sobre decifrar pessoas. É curioso, né? Tentamos perceber um bocadinho como é que é essa dinâmica do ser humano no dia a dia, os nossos gestos, tudo isso influencia. Então o Alexandre já está aí do outro lado. Nós vamos começar a live porque o Alexandre está mesmo com a agenda super cheia. Está em fase de formações, etc. E ainda assim parou um tempinho para estar aqui conosco e conversar um bocadinho. Então vamos aproveitar. Olha, estejam à vontade de fazer perguntas. Enviem as perguntas na box, por favor, para que eu possa colocar aqui no ecrã e o Alexandre possa responder. E aproveitem o máximo, pessoal, porque eu particularmente já o sigo há um tempinho e tenho aprendido muito. Então, se vocês puderem aproveitar essa oportunidade única, e depois também tem informações, e depois o Alexandre também vai dar-nos mais dicas. Então, eu vou chamar o Alexandre para não perdermos mais tempo, porque ele tem mesmo a agenda super cheia. E vamos começar a nossa live. Bem, com português, porque estava a tentar procurar aqui música, mas já não dava tempo, porque foi tudo meio corrido. Mas o importante é que estamos aqui com boas energias. Tá, pessoal? Olá! Olá, Alexandre! Então, Boa noite! boa noite. Como é que tu estás, Alexandre? Olha, Está impecável. tudo bem? Bem, impecável e sempre a melhorar, sempre a melhorar. Opa, que bom! Alexandre, eu sei que tu estás hiper mega ocupado. Eu sei, e eu acho que todo mundo que acompanhou um bocadinho o post também apercebeu-se disso, porque tu estás com uma agenda super corrida. Graças a Deus, né? Porque o decifrar pessoas, é a tua especialidade, e o teu livro tem sido um sucesso enorme. Esperavas por esse sucesso, Alexandre? Não. Nunca pensei que tanto o primeiro como o segundo tivessem este sucesso. Tanto que a primeira vez que mostrei este livro a uma editora, que este é o primeiro, a primeira editora disse: este livro não presta, este livro não é bom. E eu fiquei destruído, não é? O meu ego ficou destruído, porque a pessoa diz: não presta, então eu fiquei mesmo mal. Depois, passado um ano, é que outra diretora de outra editora disse: tens que escrever um livro. Eu, não vou escrever mais livros. Já não quero. Já não quero. É para esquecer. O meu ego está ferido, eu não quero sofrer mais e não entrego o livro. E ela insistiu, entreguei e foram 19 edições do primeiro. O segundo, depois, também não estava a contar que fosse este sucesso enorme, não é? Que em 5 meses já vai na 10ª edição. Por isso foi uma surpresa enorme e melhor ainda é o feedback das pessoas, o que elas me dizem. Olha, eu nunca li um livro, olha, comecei a ler o teu livro, adorei, não consegui parar. Olha, a mim, olha, eu não sabia que era assim. Eu tinha a percepção, mas não sabia. Olha, tem sido extraordinário o feedback. E todas as faixas etárias. Exatamente. O que é mais engraçado, é verdade, porque é mesmo curioso. Tu dás umas dicas, Alexandre. Mesmo nos vídeos, nós aprendemos tanto com o nosso dia a dia, com os mínimos detalhes que nós nem levávamos em consideração até então. E eu acho que esses teus livros acabaram por despertar-nos nesse sentido. Então eu fiquei muito curiosa, disse: não, eu tenho que convidar o Alexandre. O Alexandre tem que falar aqui em primeira mão tudo sobre os livros. Mas antes eu queria perceber, Alexandre, como é que tu entras para ir para esse mundo? Por que essa decisão, essa especialidade de ir para pessoas? O que aconteceu no teu passado? Aconteceu alguma coisa? Não? Como é que chegas até aí? Olha, há um super-herói que eu tenho que se chama Sherlock Holmes, que sou fascinado pelo Sherlock Holmes. E o que é que fazia o Sherlock Holmes? Decifrava pessoas através daquelas pistas que nós muitas vezes dizemos: mas como é que é possível haver tanta pista e eu não ter visto? E desde pequeno, desde a minha infância, que eu quis ser o Sherlock Holmes. Não queria ser jogador de futebol, não queria ser ator, não queria ser polícia, não queria ser bombeiro, não queria ser astronauta, eu queria ser o Sherlock Holmes. E então comecei a ler as histórias do Sherlock Holmes, comecei a ler histórias da Agatha Christie, comecei a ler, porque na altura, quando eu comecei, a internet não havia. Não havia internet, não havia Instagram, não havia Facebook, não havia nada disto. E então era tudo à base de livros. Depois, até em Portugal, também não havia nenhuma formação também para ser profiler, para ser decifrador de pessoas. E então, lá está. Certo. Como todos os jovens, o que é que eu faço? Vou ter uma vida segura, vou ter uma vida normal, porque isto de ser profiler é de malucos.
não é? Tu não vais conseguir ganhar a vida a decifrar pessoas, não é? Tu tens de ter uma profissão segura. Isto era o que diziam os meus pais. Os meus pais é que diziam, não, isso é de loucura. Tu seguis os teus sonhos, é de loucos. Isso aí, não. Tu tens é que ter um emprego seguro, tens que ter um curso, tens que comprar casa, tens que comprar carro, tens que te reformar e morrer. Pronto, isto era no fundo O sonho convencional. Exato. E então eu vou por aí, tiro um curso de 5 anos em Portugal, começo a trabalhar e digo, não é isto que eu quero. E então, durante todo este tempo do curso, continuo com esta paixão, a aprender, a ler, só que depois decidi, não, vou ser mesmo profissional a decifrar pessoas. Então vou pelo mundo todo à procura deste conhecimento, desde linguagem corporal, desde inteligência não verbal, hipnoterapia, terapia, psicologia, biologia, neurologia, química, desde agentes do FBI, da CIA, da Mossad, do MI5. Quer dizer que eu estou constantemente à procura de informação. Por isso, o gatilho chama-se Sherlock Holmes. É mesmo amor. Amor por Sherlock Holmes. Boa, acabou por ser o teu mentor também, né? Tu acabaste por segui-lo e seguir as pegadas dele e conseguir chegar até aí. Alexandre, como é que tem sido o teu dia a dia? Vou começar aí por quê? Porque eu acompanho-te há algum tempo, acredito eu que é coisa de 1 ano, 2. E eu já vi alguns comentários contraditórios, obviamente, né? Tem pessoas que não aceitam aquilo que tu dizes, porque pela minha percepção ficou, mas será que é 99,9% de realidade aquilo que o Alexandre leu ou não? Como é que tem sido o teu dia a dia lidar com esses aspectos que acabam por ser contraditórios, mas ainda assim tu tens o conhecimento sobre essa matéria? É giro. Como é que tem Primeiro, sido para ti? as pessoas assustam-se com a quantidade de informação que elas transmitem. E elas preferem, às vezes, negar. Não, isso não é assim. Não pode ser assim. Não pode. E quando eu começo a decifrar a pessoa começa, mas como é que sabes? Como é que descobriste? Como é que é? Porque muitas pessoas, às vezes, as pessoas negam, não porque não acreditam, mas por medo ou por falta de conhecimento. Eu, em altura alguma, digo que isto é uma ciência exata. Não é. Porque a única previsibilidade no ser humano é ser imprevisível. Há sempre exceções. Certo. O que nós trabalhamos como profilers nós trabalhamos padrões. Que há um padrão que acontece isto e indica isto. E não é descobrir a verdade, é aproximar-nos da verdade. Quer dizer, depois, se eu daquele padrão percebo que há um desvio, é mais fácil ler o desvio. Agora, se eu vejo a minha vida só tudo o que é desvio, porque, isto não é bem assim, porque a minha tia, não é, que está em Angola, não é, que tem um primo que está na Austrália, que por sua vez tem outro primo que foi para os Estados Unidos, que tem um amigo que é do norte da Europa, ele faz isto e não é bem assim. Claro que vai sempre haver exceções, sempre. Agora nós não conseguimos ler exceções se não soubermos os padrões. E é sempre desafiante. E depois há uma coisa gira que me acontece muitas vezes, que é as pessoas, isto faz juízos de valor. Tu, quando fazes isto, estás a fazer um juízo de valor. Não estou a fazer nenhum juízo de valor. Eu estou a dizer, há sinais que nós temos de estar atentos e, a partir daí, vamos construir uma relação. Vamos influenciar, vamos ler a pessoa, vamos perceber se a podemos ajudar, se a pessoa está a gostar ou não. Mas isto são sinais, não são confirmações. Por isso é que eu digo sempre, não julgues e investiga mais. Agora, quem faz o juízo de valores, muitas vezes, são as pessoas que estão a ver a fotografia quando eu a estou a ler. Elas já fazem isto, que é, aquela pessoa é isto ou aquilo. Não, eu nunca digo isto. Nunca. O que é que eu digo? Está aqui este sinal, este, este e este, percebe o que é que está a acontecer. Quero dizer, sim. Agora as pessoas é que pensam muitas vezes, ok, isto é um juízo de valor. Não, é um GPS para nós chegarmos a um padrão. E depois, a partir daí, trabalha-se a questão do padrão. Boa. E, Alexandre, tu achas que essa coisa do confinamento acabou por fazer com que as pessoas prestassem muito mais atenção a esses detalhes? Porque nós, há 2 anos, praticamente começamos a comunicar muito mais pelas redes sociais por causa do confinamento. Achas que porque eu já notei que foi assim, meio, as pessoas começaram a prestar atenção e a seguir e a comentar, eu fui acompanhando um bocadinho. Achas que a causa principal disso tem muito a ver com o confinamento? Ou mesmo antes do confinamento, as pessoas já começavam a interessar-se um bocadinho mais por essa comunicação não verbal? Existe uma tendência maior agora por esta competência emocional, ou competência não verbal, ou competência de relação. Antigamente, nós focávamos muito na competência só, que era qual é a tua técnica,
tu és bom em quê, que serviços é que tu tens, qual é o teu produto, qual é o teu serviço. Nós focámos muito na parte pragmática. Só que hoje em dia, Certo. a sociedade, tudo o que existe é muito semelhante. Quer dizer, há um serviço ou um produto e vai haver outro que é muito semelhante. Vai haver um engenheiro Certo. ou uma engenheira que vai saber tanto como outro engenheiro ou outra engenheira. E as pessoas começaram a perceber que o que nos diferencia não é o que nós fazemos primeiro, mas como nós comunicamos. E aqui começou-se a ter esta percepção. E as empresas também começaram a ter esta percepção que é, nós compramos mais as emoções e a comunicação do que propriamente os produtos ou serviços. E então, ao ver esta noção ou esta percepção nova, as pessoas começaram a querer aprender mais. Com a pandemia, começaram a ter ainda mais disponibilidade. Que é, o que não tinham tempo antes, porque iam em viagem para o trabalho, ou estavam no trabalho, deixaram de ter tanto tempo ocupado e começaram a dizer, deixa-me procurar, eu estou curioso sobre isto, deixa-me procurar. E depois a questão da crise. Online, nós temos que comunicar ainda melhor. Nós, como líderes, temos que comunicar ainda melhor. Eu até te vou dizer uma coisa que é muito gira, que é assim, as empresas tinham um líder. Quando era presencial, elas tinham um líder. E este líder, quando tinha todas as pessoas lá no local de trabalho, é fácil mandar, é fácil liderar. Certo. O que acontece? Sendo líderes ou não, quando as pessoas vão para casa e estão todos em teletrabalho, a pessoa deixa de ter este poder direto sobre as pessoas. E aqui muitos líderes, certo. E há aqui muitas pessoas que se aperceberam que afinal não eram líderes, simplesmente só eram chefes. Porque as pessoas não estando diretamente com elas, elas já não tinham esse poder. E então, obrigaram-se a descobrir como é que eu vou comunicar melhor a liderança, ou então pessoas para vender produtos. Não havia lojas, elas tinham que vender online. Não é? E isto tudo foi um salto, mas para esse salto precisaram-se de educar. Exatamente. E agora, Alexandre, as pessoas... Pronto, nós agora estamos a perceber um bocadinho mais essa comunicação, né, não verbal, o poder que ela tem. Inclusive, estive a ler alguns estudos que falam que a comunicação não verbal tem aí volta de, acho que agora está em 80% de mais poder do que a comunicação verbal em si. As pessoas correm muito atrás dessa informação porque querem salvaguardar não só os seus empregos, mas querem salvaguardar também a sua imagem, querem salvaguardar aquilo que elas podem vir a angariar para o futuro com essa comunicação não verbal. Como é que, e vamos entrar um bocadinho para o mundo corporativo, como é que as pessoas no mundo corporativo olham para as outras? Eu vou falar nas duas vertentes, do líder olhar para próprios jovens, para quem quer supostamente convidar para trabalhar, e o próprio jovem em si, como se comportar. E fala em todas as vertentes. Como é que eles olham da forma transversal? Se é mais redes sociais, se não... Como é que é essa comunicação? Eu quero perceber um bocadinho dos dois lados e tentar entender como é que esse mundo funciona, porque ele é um bocadinho abstrato e um bocadinho complexo. Há aí algumas coisas que para quem está de fora não percebe tanto como Alexandre, obviamente. Né? Exato. Então eu quero tentar perceber o máximo possível. Não, é giro, e ainda bem que falas dos dois mundos, e o mundo corporativo. O que é que faz? Agora, quando as empresas estão a olhar para um candidato, quando elas olham para um candidato, elas olham para a pegada presencial e para a pegada online. Olham para as duas pegadas. E então, assim, tudo o que seja... Espera que tenho aqui um desafio. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Isto chamam-se filhas. Filhas a tentarem... É sempre tentar me ligar. Desafio. Então é o seguinte. Quando há estas duas vertentes, que é a pegada presencial e a pegada online, as empresas olham para as duas com a mesma importância e até às vezes olham com mais importância para a pegada online, para redes sociais, para o rastro que nós deixamos digital. E isto para dizer o quê? Há muitas pessoas que ainda se preocupam só com o currículo. Só o currículo. E imagina, de 0 a 10, ou de 0% a 100%, a maior parte dos candidatos gastam 98% do tempo a escrever o currículo, a construir o currículo. E depois, 2% a enviar e-mails. E o que é que faz? O currículo só serve para nós chegarmos à entrevista de trabalho. O currículo só abre a porta, diz assim, ok, tu podes vir para a entrevista, tu podes vir ter comigo só para eu saber o que é que tu fazes. A partir daqui, o currículo deixa de ser tão válido. É a forma como tu falas, a forma como tu defendes o que fazes. E há uma coisa gira, que o mundo corporativo, neste momento, está a validar muito mais as soft skills
que é aquela parte do comportamento, Certo. da gestão de equipas, Sim, 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 sim. de Certo. criatividade, do que propriamente aquela competência normal. Porque o mundo está tudo muito competente. Quer dizer que há muitas pessoas com licenciaturas, com universidade, há muitas pessoas técnicas, Dinâmico. e então o que diferencia é esta parte emocional. E depois o que é que eles fazem? Pois vão confirmar pela pegada digital. Que é, deixa-me ver o que é que esta pessoa criou digital. Que vídeos é que ela fez? Que blogs, agora já não se usam muitos blogs, mas o que é que ela Já não se tem? usa agora YouTube. Deixa-me ver o que é que tem no YouTube. Deixa-me ver, é uma coisa giríssima, o Twitter. Por exemplo, eu sou contratado por empresas para Twitter. fazer o chamado online profiling. Que é, por exemplo, para recrutar quadros Ok. superiores, até quadros superiores, eu vou Uhum. analisar todo o perfil do candidato ou da candidata para perceber o perfil comportamental dela. Imagina, se a pessoa tem uma notícia e é aquela pessoa que fala mal, que é um hater, que está sempre a criticar de forma A destrutiva, criticar. esta pessoa na vida real vai ser exatamente igual. Nunca, Exatamente igual. exatamente igual. Porque eu costumo dizer até, diz-me como comentas, dor-te-ei quem és. Quer dizer que nós, muitas vezes, quando comentamos, estamos a Mesmo. dizer quem nós somos e quais são as nossas dores. Não é? Por isso, Certo. quando eu faço likes em artigos, imagina artigos fraturantes, artigos fraturantes, Uhum. ou pessoas que são fraturantes, que até podem ter tendências, qualquer tipo de tendência que seja extremista, eu se coloco likes naquelas Uhum. publicações, isto indica-me que a pessoa pode ter comportamentos extremistas ou outro tipo de comportamentos. Ou então, quando eu Exatamente. só partilho coisas que não interessam nada. Imagina, Desgraças, desgraças, acidentes. acidentes, então com isso, quer dizer que esta pessoa é mais de pena, se calhar não me interessa tanto. É isto tudo que nós conseguimos ver online. Por isso, aquelas pessoas que pensam que as redes são só delas, eles não vão ver a minha rede, que é só minha. Eles não têm direito de ver a rede. Não, nós nem Mesmo. sabemos se as pessoas veem ou não. Agora, o que é bom? Exato. Se nós tivéssemos, imagina, se tu fizeres uma pesquisa, Alexandre Monteiro, eu hei de ter lá muitos artigos Uhum. que eu escrevi, seja no LinkedIn, seja no Facebook, seja no Instagram, ou então para revistas. É bom nós criarmos toda esta pegada digital, contribuindo com coisas boas, porque quando fomos recrutados por corporativo, diz: esta pessoa é interessada, esta pessoa sabe o que é que Certo. fala. Por isso é É importante verdade. ter os dois mundos juntos e até no próprio entrevista dizer: olha, eu sou uma pessoa bastante interessada, que até partilho artigos deste sentido, tenho estudos neste sentido, eu estudei isto dá-lhe um valor diferencial em relação aos outros candidatos e candidatas. Por isso, é importante. Certo. Em relação à entrevista, aí há todo um mundo não verbal a acontecer. Porque eu Ah, costumo sim. dizer, as pessoas Ah, sim. chegam à entrevista pelo currículo e são contratadas pelas atitudes. Boa. É verdade, sim, senhora. A presença diz tudo. Exato. E como é que essas pessoas, Alexandra, já agora entrando agora para o lado do entrevistado, que acaba por ser, de certa forma, vamos dizer, o inocente, né? Por não ter informações. Como é que essas pessoas que não tinham conhecimento até hoje, que há essa possibilidade, porque eu noto que algumas pessoas realmente não têm noção que hoje em dia basta nós darmos o nosso nome, vão logo pesquisar as nossas redes sociais para ver exatamente tudo aquilo que o Alexandre disse, e tem uma live anterior que eu tinha falado sobre isso. As pessoas vão logo correr para as nossas redes sociais para ver, para fazer uma análise, obviamente, quero saber com quem é que eu estou a lidar, o que é que essa pessoa faz, o que é que não faz. Como é que essas pessoas, doravante, podem começar a reorganizar-se para que consigam ter os resultados que querem? Porque as pessoas querem muitas coisas, mas depois elas não entendem como é que elas não chegam lá. E tudo isso acaba por ser o caminho que as vai fazer chegar ou não. Exato. Então, como é que as pessoas podem conseguir reorganizar-se nesse sentido? Porque é muito fácil dizer apaga tudo, mas acho que não funciona exatamente assim, não é? Não, se Alexandre? apagar tudo, eu desconfio. Quer dizer que eu estou-te a conhecer, imagina, um candidato de 23 anos. 23 anos, um candidato ou Uhum, uma candidata. Ela chega lá e não tem histórico de um mês, só tem histórico de um mês, do passado. O resto apagou tudo. Eu uhum. desconfio, eu como recrutador digo assim, espera aí, Desconfio. há aqui qualquer coisa que não está bem. Não Eu é? não também. Agora, e tu disseste uma coisa gira, que é, as pessoas fazem muita coisa e depois não fazem muitas coisas, não é? Não fazem muitas coisas. Uhum. E a questão é a seguinte, porquê é que muitas pessoas falham? Porque atingem os objetivos.
Isto aqui é incongruente. Porquê? Porque definem objetivos tão pequeninos, tão pequeninos, tão pequeninos, que elas depois acabam por falhar na vida. E é isto que acontece. E eu dou-te um exemplo simples. A maior parte das pessoas não escolhem o trabalho delas. O trabalho é que as escolhe. Normalmente elas vão fazer aquilo que vão fazer na vida toda, consoante o primeiro trabalho que arranjarem. Parece. E isto aqui é desafiante. O que é que eu muitas vezes digo? Nós temos que nos focar naquilo que nós somos bons. Aquilo que nós somos bons, aquilo que nós gostamos. Porque a grande diferenciação é tu gostares daquilo que tu fazes. Porque se tu não gostares daquilo que tu fazes, tu vais desistir à primeira. Tu, quando te falarem mal e disserem que tu não percebes nada, ou então que és um bruxo, ou que és cartomante, tu vais querer desistir. Quer dizer que se tu não gostares mesmo do que fazes, é muito fácil tu desistires. Se tu fores só trabalhar pelo dinheiro, se quiseres só ter o ordenado, é fácil desistir. Agora, quando tu vais focado em duas coisas, que é ajudar a empresa a ter melhores resultados, ou então fazeres aquilo que tu gostas, assim é muito mais difícil. E até faz uma coisa, não desistes tantas vezes, porque és muito mais persistente, és muito mais resiliente. Por isso aqui, o condimento principal para tu venceres na vida é fazeres aquilo que tu gostas. Agora, o que eu digo muitas vezes é, estás disposta a pagar o preço? A questão é que há muitas pessoas que têm muitos sonhos. Têm muitos sonhos. Só que, quando tu perguntas, estás disposto a pagar o preço? Será que tu estás disposto a prescindir de uma casa nova? Será que estás disposto a andar num carro que precisa de revisão de 100 em 100 km porque ele está a verter óleo e tu estás disposto a andar nesse carro em prol de um carro novo? Há pessoas que não estão dispostas a isto. Elas preferem a segurança e preferem o luxo logo do início do que propriamente construírem aquilo que elas querem. E depois, o que é que acontece? A procura de segurança muitas vezes também não nos dá segurança. Porque depois até nos estagna. Ficamos estagnados. E depois chegamos ao fim da vida. Ficamos parados. Exato, depois chegamos ao fim da vida, que é que dizemos? Se tivesse feito, se tivesse não sei o quê. Se eu soubesse. Se eu soubesse. Por isso é que se costuma dizer, e bem, que o preço a pagar por seguir o sonho é trabalhar muito. Quem quiser trabalhar muito, à vontade, pode seguir o sonho. E uma coisa é, tu vais trabalhar, vai haver alturas que te apetece desistir, vai, mas se continuares e não fores como as moscas, porque é que eu digo as moscas? Porque as moscas, quando há um vidro, o que é que elas fazem? Uma janela, bate e morre. Bate. E às vezes há aqui uma porta aberta e ela podia sair aqui. E ela não consegue lá ir. Exato. É verdade. Também é assim, seguir o sonho não é estar assim. Não é estar fechado a novas oportunidades. É, eu tenho este sonho, eu quero ajudar estas pessoas nesta seja no que for, quero ajudar pessoas. Numa área. Numa área qualquer, quero ajudar. Se não funciona assim, eu não desisto. O que é que eu faço? Vou arranjar outra forma de o fazer. Exatamente. Também, há muitas pessoas também que não vencem na vida porque também estão focadas o que é que eu vou ganhar a nível de dinheiro. Que é, quanto é que eu vou ganhar? Eu quero ganhar, eu quero. E o outro segredo do sucesso, e seja isto, porque depois tudo o resto é consequência, é quem é que eu vou ajudar? É seguir o meu sonho, seguir a minha paixão e quem é que eu vou ajudar? Porque quem é que eu posso ajudar? Se tu ajudares muitas pessoas, elas depois pagam-te. Agora, se tu só fores para ajudar a ti, as pessoas não são parvas, não é? Então não te dão nada. Exatamente. Por isso é que eu digo sempre, muitas vezes, se o interessado, não sejas o interessante. E aqui terceiro. E é isto que é É verdade, sim, senhora. O resto, depois o nosso cérebro, o que é que faz? Quando nós sabemos o que queremos, o cérebro arranja o como. Tens um exemplo, queres ir do ponto A ao B. Podes não saber o caminho. No entanto, tu depois descobres. Não dá por aqui, dá por aqui. Eu vou de carro, não dá de carro, vou de moto. Não dá de moto, vou de autocarro. Não dá de autocarro, vou a pé. Mas eu arranjo, ou vou de boleia. Por isso é que nós temos primeiro de saber o que é que nós queremos e o como acontece sempre depois. E depois, ajudados sempre trabalhando a comunicação, que é como tu dizes. Há pessoas que não sabem que precisam de aprender a comunicar melhor. Certo. Porque tu podes ser muito boa naquilo que fazes. Se não souberes comunicar, tudo é mais desafiante. É muito desafiante mesmo.
É verdade. Alexandre, a questão da gestão emocional nesse contexto, como é que fica? Porque nós, pronto, estamos a viver essa fase pandémica, mas ainda assim nós estamos numa fase muito agitada, né? Posso assim considerar. A internet também veio dar outra lufada aqui, que não é ar tão fresco, mas pronto, dependendo do foco de cada um. Como é que as pessoas conseguem gerir as suas emoções nesta fase para que, por mais que elas queiram e se esforcem, aquelas dores passadas, aquelas dores de infância que carregam até hoje, não venham a sobressair. E eu falo isso no aspecto das fotos, por exemplo. E o Alexandre tem vários exemplos na página do Alexandre a falar sobre as posições, de como nos colocamos para a foto. Às vezes é involuntário, mas se calhar não é tão involuntário assim, porque tem a ver com a gestão emocional ou de alguma coisa que passou no passado, alguma coisa que passou no passado, alguma coisa que aconteceu no passado e que sem querer vai transportar isso para aquela comunicação não verbal. Alexandre, fala-nos um bocadinho desse lado, que eu sei que tu também entendes muito bem de neurociência e tal. Como é que nós podemos gerir as emoções? Como é que nós controlamos isso? Porque eu, por exemplo, tenho noção, porque pronto, estudei um bocadinho, vou estudando sobre autoconhecimento, mas quando em vez também, obviamente, tenho as minhas dores, alguma coisa sai nas fotos. Por exemplo, tem uma coisa que eu noto que eu acho que, e eu queria que o Alexandre também falasse sobre isso, eu tenho a tendência de, se eu não ficar muito atenta, tiro fotos de costas. Pode querer dizer alguma coisa que eu não sei, não tenho noção. Mas eu tenho essa tendência. Eu fico muito atenta, mas eu estou sempre a tirar de costas porque aí não quero. Mas eu já estou alerta, mas a quem não esteja. Então como é que Sim. nós gerimos isso? Como é que damos conta disso, Alexandre? E a maior parte do mundo é assim. A maior parte do mundo é assim. Faz as coisas, nem sabe porque é que as faz. E como tu disseste bem, nós somos o produto da nossa infância, somos o produto do nosso ambiente, que ambiente é onde nós moramos, somos o produto da nossa cultura, somos o produto das nossas circunstâncias. E depois, a biologia. Aqui também é importante a questão da natureza, as nossas necessidades mais básicas. E o que é que nós podemos fazer? E tu falaste bem, não é controle emocional, é gestão emocional. Porque quando eu quero controlar as minhas emoções, o que acontece? Como uma panela de pressão. Começas a controlar, controlas, vai haver um dia, explodes. Vai explodir. Ou gritas, Certo. ou acusas, ou bates em alguém, ou começas a falar mal de toda a gente, ou vais para as redes sociais de hater a falar mal de pessoas. Isto aqui são explosões emocionais, são as dores que nós temos. Por isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter consciência dos nossos comportamentos. Aquilo que é, eu estou a fazer isto porquê? Porquê é que eu respondo desta forma? A primeira coisa é não dizer é normal. Aquelas pessoas, por exemplo, que gritam muito, não é? Qualquer coisa, começas a falar com elas, qualquer coisa, começam a gritar muito. E elas, quando tu dizes, mas tu gritas muito, estás sempre a gritar comigo. E a pessoa o que é que diz? É normal. Isto não é normal. Não é normal. Nós temos a questionar porquê é que eu faço o que eu faço? E aquilo que nós fazemos, lá está, vem da nossa infância. E vem da infância como? Pelo amor. E é muito engraçado que eu vou partilhar contigo, que é aquele amor que tu procuravas quando eras criança, tendo ou não tendo, é aquilo que vai te tornar o adulto que tu és. Isto é, se tu queres o amor do teu pai ou da tua mãe, aquilo que tu fizeres para ter o amor deles é aquilo que vai definir as regras quando tu fores adulto. Imagina, tu tens um pai que... Imagina, tens um pai e tu falavas assim, pai, eu tenho aqui uma ideia. E o teu pai dizia, calou, eu é que sei. Quem tem ideias aqui sou eu. E tu dizias, como que tu queres o amor do teu pai, o que é que tu fazias? Pensas, de criança, tu pensas o quê? Se eu der ideias, o meu pai não vai gostar de mim. Não vai gostar. E então o que é que fazes? Tu crias uma regra para o futuro que é, eu não vou querer dar ideias que se quer o amor das outras pessoas todas. Tá bem. E isto, por exemplo, o perfeccionismo. Sim. Aquelas pessoas que são perfeccionistas, elas não nascem perfeccionistas. Elas não nascem. Certo. O que é? É aquelas pessoas que os pais disseram, imagina, na escola, tu tinhas uma nota de 0 a 20 de 18. E o teu pai e a tua mãe diziam assim, olha, podia ter feito mais. Isso é pouco. 18 é pouco. Não é? Tu podias e tu tiravas um 19. E eles diziam, podias ter feito mais. Isso aí é pouco. Olha, só isso.
mesmo tu esforçando-te muito e tendo bons resultados, os teus pais diziam, pode ser mais, isso aí é pouco. O que é que isto vai gerar? Tu vais sentir que tudo o que tu fazes não é suficiente. Não é suficiente. E então, pois queres ser perfeccionista. No futuro, tu vais querer ser perfeccionista, que é, eu tenho que ser sempre melhor, porque eu nunca vou estar bem. Quer dizer que, isto é só para dizer que as posições e os comportamentos que nós temos vêm desta necessidade de amor que nós tínhamos dos nossos progenitores e as regras que nós tínhamos que usar para ter o amor deles. E isto aqui é uma das áreas, não é tudo. E depois temos os traumas. Das áreas. Sim, sim, sim. Exato. Depois temos os traumas, temos as experiências, temos as vivências, que é, se eu tenho, imagina, eu tenho um pai mais autoritário, tenho mais um autoritário, e, quer dizer, quando ele é autoritário, o que é que acontece? O meu corpo, mais animal, vai se proteger. E normalmente o que é que protege? As veias e os genitais. Quer dizer, quando eu tiro fotografias com as mãos à frente dos genitais, indica proteção. E muitas vezes tem a ver com este disparar da amígdala, que foi treinado a ser submisso durante toda a vida, porque o meu pai ou a minha mãe, ou as pessoas com quem eu interagia, ou seja o que for, começaram-me a fazer sentir submisso, então todo o meu corpo já sabe responder desta forma. Ok. Por isso é que tens Estou aqui tão perdida com a informação. Sim, tem tantas informações que a pessoa tenta perceber, porque é um mundo muito complexo mesmo. E então, Alexandre, como é que as pessoas conseguem, por exemplo, temos noção disso? Como é que nós conseguimos gerir isso? Eu sei que é um processo. Eu sei que é um processo, não é, Alexandre? Mas acho que esse processo não é assim tão fácil e tão de repente, tão da noite para o dia. Como é que tudo isso se processa? Como é que é esse caminho? Há dois caminhos. E é uma coisa, não é fácil, mas é simples. Isto é como deixar de fumar. As pessoas que fumam, é simples deixar de fumar. Não é fácil. Não é? Para deixar de fumar, basta deixar de fumar. Ponto. E ponto. Aqui com as emoções é sempre mais desafiante. Mas o que é que acontece? Temos dois caminhos. E eu vou simplificar ao máximo. Atenção, vou simplificar ao máximo. Certo. Que é o seguinte. Quando nós temos um estímulo, imagina, qualquer coisa que acontece à nossa frente, seja uma luta, seja um elogio, seja o que for, os nossos sentidos absorvem isso. E a informação vai para uma zona que diz o quê? Vou enviar isto para o lado esquerdo do cérebro e vou enviar isto para o lado direito do cérebro. E qual é a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo? O lado direito é o emocional e o lado esquerdo é o racional. E o que acontece? A informação vai para os dois lados. E acontece, a parte emocional, que é aquela que é definida pela infância, pelo ambiente, pelas experiências, ela não pensa, não racionaliza. E então, quando tu tens um estímulo, ela vai direto à amígdala. A amígdala o que é que diz? Reage desta forma. Faz logo, reage logo. Esta é a parte direita. A parte esquerda o que é que faz? A parte esquerda envia para o hipotálamo, não, para o tálamo, desculpa, envia para o tálamo. O tálamo vai perceber que memórias é que estão ali, depois envia para o hipocampo o que é que diz? Espera aí, tu fizeste isto, deu isto, mas é parvo tu pensares que é isto, porque isto nem dá medo nenhum. Falar em público, porque é que há de ter medo de falar em público? Ninguém te vai matar, porque é que há de ter isto? E o tálamo faz toda esta análise. Só que isto demora muito tempo. Demora muito tempo na parte de cérebro. Estou a falar de segundos. Estou a falar sempre em segundos. E a questão é que acontece. Enquanto a informação vai para o lado direito e vai para o lado esquerdo, quando o lado esquerdo já pensou tudo, o lado direito já explodiu. Porquê? Porque a parte emocional é muito rápida. A parte racional, por isso é que tu tens pânicos, por isso é que tu tens ataques de pânico. Quando tu pensas que o ataque de pânico é parvo, que não faz sentido, já o corpo está todo a explodir. O coração a bater, a transpirar, tu estás a ofegar, não é? A visão fica turva, tu ficas com tudo isto. Porquê? Porque a parte emocional é rápida. Como é que nós combatemos isto? Isto só para te explicar como é que nós vamos... Sim, como é que se processa? Como é que gera? Tens duas hipóteses, que é, quando tu sabes que tens medo de alguma coisa, tu não podes fugir. Tens que enfrentar. Certo. Para quê?
Certo. para habituar a tua parte emocional a reagir de outra forma. Que é um treino. Certo. Acaba por ser o treino, que é, eu tenho Sim. medo de falar em público. Então o que é que eu vou fazer? Vou arranjar formas de falar mais em público. Eu tenho Falar medo mais vezes em de público. andar de elevador. Imagina, tenho medo de andar de elevador. Vou andar de elevador. Atenção, medo de coisas seguras. Não é? Eu não vou dizer, tenho medo de ir para uma rua onde estão muitos assaltantes. Não, vou também. Não, isso não é saudável. Não, nada a ver. Isso não é saudável. Não, nada a ver. Não, mas a questão é, Boa. são coisas que nós sabemos. Ok, andar de avião. Porquê é que eu ia ter medo de andar de avião se é onde existem menos acidentes a nível de transportes? Certo. Atenção, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E então, tu começas a enfrentar estes medos para criar a parte emocional. Este é um caminho. O outro caminho chama-se formação. É aprender. Como é que eu vou ter esta técnica? Ou como é que eu vou aprender? Como é que se processa isto? O que é que eu vou estudar para saber como é que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é mais simples. Eu tenho medo de andar de elevadores. Imagina que eu tenho medo de andar de elevadores. Eu, em vez de dizer tenho medo de andar de elevadores, o que é que eu faço? Ou vou andar mais vezes, ou então vou estudar sobre elevadores. Que é, deixa-me ver quantos acidentes é que aconteceram de elevadores. Deixa-me ver o sistema de travagem dos elevadores. Deixa-me perceber que acidentes é que podem acontecer e que perigos é que podem ter. Quer dizer que nós temos que trabalhar estas duas partes. E aqui tu consegues gerir mais facilmente. Agora, nós somos preguiçosos. Nós preferimos reagir do que aprender e agir. E isto é que é perigoso. Porque nós somos um animal preguiçoso. Que é, eu tenho medo. Pronto, eu tenho medo. Tenho medo. Olha. Pronto. E tenho medo e acabou. E fico por aqui. Exato. Por isto de uma forma muito simples, é isto as duas melhores formas de gerir emoções. Boa, muito bom. E Alexandre, como é que as pessoas, por exemplo... Sim. E controlar, sim. Que eu acho que o controlar acaba por ser um bocadinho mais... A parte do controle, que é para depois não criar aqui uma confusão, que eu disse há bocado controle. Controle é, tu imagina, tu tens um estímulo de alguma coisa, certo. Não é? Tu vais reagir perante aquela coisa que é, imagina, no trânsito, alguém te buzina, se alguém te buzina, não é? Tu podes dizer assim, olha, isto, mostras no dedo do meio, não é? Porque alguém te buzinou, não é? Ou então não ligas nada. Digas nada. Imagina que o teu normal é mostrar o dedo do meio. Imagina que o dedo normal. O que é que tu fazes? Se alguém me apita e eu mostro o dedo do meio, deixa-me tentar mudar este comportamento. Por muito que me custe, vou ignorar. Deixa-me ignorar isto. Por isso, isto também é bom, nós fazermos isto. É nós conhecermos como é que reagimos e mudar a reação para educar novamente a amígdala. Na verdade, Alexandre, tem de ser uma conversa constante connosco mesmos, não é? Sim. Quer dizer, nós temos que conversar connosco mesmo, no sentido de, quando digo conversar, é termos essa noção de qual é o meu limite, onde é que eu não consigo chegar, como é que eu posso controlar isso, como é que eu posso gerir isso. E o Alexandre falou de uma coisa muito importante aqui, e que vou querer também falar um bocadinho, que é em questões de formação. Porque, na verdade, tudo isso é um processo que a gente passa na infância e não tem escolha, por exemplo. Mas, enquanto adultos, nós temos a opção de procurar ajuda. E uma dessas ajudas é procurar por formação. Que tipo de formações são feitas para termos esse controle de gestão emocional, principalmente? Que eu acho que é só uma dos vários problemas que o ser humano pode trazer da infância. Há muitas formações que são possíveis, não é? Há pessoas que preferem uma ajuda mais clínica, onde vão a terapeutas, e esses terapeutas ajudam a reeducar a pessoa de outra forma. Há pessoas que preferem formações mais técnicas, que preferem elas aprender e depois praticar, porque até são mais seguras, são mais confiantes, gostam de arriscar, e então podem ir a uma formação de decifrar pessoas, podem ir a uma formação de gestão emocional, podem ir a uma formação de hipnoterapia. Quer dizer que há muitas formas e muitas formações. Há o coach, há pessoas que fazem coaching também para ajudar, há psicólogos, depende muito do gosto de cada um e em quem eu confio. Isto aqui é muito importante. Agora, o que eu digo é, nós temos todos os desafios. Eu tenho, tu tens, mesmo tu disseste, tu tens os teus desafios, eu também tenho.
Aqui a questão é, certo. não é se eu tenho ou não tenho. Aqui a questão é, como é que eu Exato. lido com eles? Com os meus. E às vezes as pessoas dizem, eu sozinho eu lido com isso. Atenção, às vezes nós lidarmos com os nossos problemas é como jogar xadrez comigo mesmo. Não é? Isso. Eu quando jogo xadrez comigo mesmo, eu já sei qual é a técnica. Por isso, como é que eu vou contornar? Exato, por isso É eu verdade. tenho que aprender ou ter alguém que me ensine. Para quê? Para depois eu poder ter estratégias novas que o meu cérebro ainda não sabe. Por isso é que é boa formação. E aqui pode ser terapeutas, psicólogos, coaches, pode ser eu, pode ser tu, pode ser um amigo, pode ser um pai, pode ser um amigo, pode ser muitas pessoas. Nós temos é que gostar dessa pessoa e confiar nessa pessoa. Porque eu digo-te uma coisa, pode haver o melhor psicólogo do mundo, o melhor profiler do mundo, o melhor coach do mundo. Se eu não gostar dele e não confiar nele, todas as técnicas que ele tiver... Zero. 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 É verdade, sim, senhora. A pessoa acaba por não confiar e não aceitar. E já agora, estamos a falar de formações e que tu também das formações. Eu quero aproveitar e falarmos um bocadinho das formações que tu ministras, como é que as pessoas podem fazer e também vou querer saber quando é que vens autografar os teus livros, caso estás a pensar nisso ou não. Já agora deixo aqui o desafio, porque era muito importante, porque aqui tem muita gente que te acompanha, que eu sei. Então, como é que são as tuas formações? Elas são baseadas exatamente em quê? Quando as pessoas vão para as tuas formações, o que é que elas aprendem a decifrar pessoas ou acabam por ter essa gestão? Só para percebermos um bocadinho, porque são várias, não é apenas uma. Exato. Eu divido por graus, se calhar, de evolução. Que é, primeiro, tenho uma formação base, e eu digo base porquê? Porque qualquer pessoa pode ir a esta formação. Mesmo que já saiba ou que não saiba sobre comportamento humano, sobre decifrar pessoas, sobre detectar mentira, sobre demonstrar autoridade, mesmo que não saiba nada, pode ser aquela pessoa que é um engenheiro, pode ser uma arquiteta, pode ser aquela pessoa que é uma cabeleireira, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um chefe. Todas estas pessoas, sem terem qualquer conhecimento sobre o comportamento humano, elas podem ir à formação. Porquê? Porque é muito simples. E o que é que elas aprendem aqui? Aprendem, primeiro, como é que podem comunicar melhor e através do quê? Dos sinais não verbais. Que é, como é que eu devo falar melhor? Quais são os gatilhos que me fazem ser percebido como autoridade? Como é que eu vou ser percebido se fizer de tal forma? No fundo é, como é que os outros me vão ler? Para quê? Para fazer com que gostem de mim e confiem em mim. Esta é a primeira parte. A segunda parte e depois questionar o comportamento humano. Tem aquelas armadilhas que o nosso cérebro nos dá, que nos engana, não é? Alertar para isto. E depois, a segunda parte é o quê? É perceber como é que as pessoas vão ler a pessoa que está à frente delas, mas também de uma forma muito simples. Para quê? Para elas comunicarem melhor. Não é para serem especialistas. É para comunicar melhor. Certo. Comunicar melhor com os parceiros ou parceiras, comunicar melhor com os colaboradores ou com os chefes, comunicar melhor com os filhos. Para quê? Porque quer dizer assim, a pessoa até tem uma fórmula que se chama dica. Que é para quê? Para dividir os sinais em domínio. Por exemplo, para um pai, para uma mãe, é importante saber se ela é o dominante lá de casa ou não. Porque se os filhos forem os dominantes, aqui os pais vão ter um grande desafio. Não é fácil. Exato. Não vai ser fácil. Exatamente. Pronto. Para um chefe é importante saber quais são os sinais de domínio do outro lado. Porquê? Porque se eu tenho colaboradores que se sentem superiores a mim, eu vou ter desafios. Respeitar, vão chocar. Não é? Certo. Pronto. Ou então, há comportamentos que eu tenho que às vezes me tornam submisso. Aquela questão de colocar as mãos à frente dos genitais, que eu te disse há bocado. Certo, sim. Imagina, se eu falo com o meu filho assim, ou com a minha filha, se eu falo com os meus colaboradores assim, eles vão dizer assim, o meu chefe é um fraquinho, o meu pai está desconfortável. E isto tudo, depois, o que é que faz? Gera comportamentos porque nós não comunicamos bem. Este é o domínio. Depois temos o interesse, que é o I, da dica. D, domínio, I de interesse. Saber os sinais quando a pessoa está interessada naquilo que eu estou a dizer. Saber os sinais quando a pessoa diz que não está interessada. Por exemplo, eu vou dar um muito giro, que é o piscar de olhos. Que é, eu quando estou interessado, os meus olhos não piscam tanto. Quando eu não estou interessado, começa a piscar mais os olhos. Começa a piscar mais. Pronto, é um dos sinais simples. E depois temos o conforto, que é o C da dica, D de domínio, I de interesse, C de conforto, que é perceber quando tu estás confortável. Por exemplo, eu estou a falar de um tema. Imagina, vamos falar de um tema que é
de futebol, não é? Eu vou Uhum. falar de futebol contigo e tu fazes-me sinais de desconforto. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que mudar de assunto, porque não faz Para sentido. mudar de assunto. Quem diz de Existir. futebol pode estar a falar de doenças, pode estar a falar seja do que for, não é? Tu vês aquele sinal e tens que ficar atento. Por exemplo, um sinal de conforto, ou não, desconforto, até é mais fácil, é o quê? Sinais repetitivos. Quando repetem muitos sinais, que é, por exemplo, roer unhas. Roer unhas é um sinal de desconforto, não é? Conforto. A questão de tirar as cutículas, aquelas pessoas que estão sempre a fazer isto, assim nos dedos, aquelas pessoas que estão sempre com as canetas a fazer isto, aquelas. Ah, sim. Elas estão sempre assim a Esse fazer é um isto. clássico. Ou então estar a fazer assim, olha, estar a bater sempre, a bater na mesa com a caneta. Ou então com as Na folhas, mesa. aquelas pessoas que estão com as folhas assim. E fica... Quer dizer que, ou então há um muito giro que é aquele de abanar com a perna. Estão sempre a abanar com a perna. Ah, sim, 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 sim. Uhum. Isto é um sinal de ansiedade e de desconforto. Quer dizer que, quando tu, Desconforto. imagina, eu estou a falar contigo e digo assim, como é que está a correr o teu trabalho? E a tua perna começa a abanar, eu disse, oi, espera aí, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Eu não vou dizer, não vou chegar ao pé de ti e dizer assim, ei, o teu trabalho está uma desgraça, o teu trabalho está mal. Não é isto que eu vou dizer. Se eu sinto que tu Certo. abanas a perna quando falas do teu trabalho, o que é que eu faço? Uma pergunta. Não faço juízos de valor. O que é que eu faço? Faço uma pergunta, que é assim, olha, como é que está a correr o teu trabalho? E tu dizes, começa a abanar. Eu disse, então, mas tens algum stress com algum colega? Estás com um stress no teu trabalho? É a pressão do trabalho? Está mesmo a correr tudo bem? Quer dizer, quando eu vejo o sinal, tenho que depois fazer uma pergunta, não Tem que tentar julgar. contornar. Claro, que é para eu descobrir Boa. mais. Porque este mundo não verbal Exato. serve para nós fazermos as perguntas certas para obtermos as respostas verdadeiras. As respostas certas. Não é para Exato. estar a fazer juízos de valor. Não, isso não. Depois, no fim, temos o A, Boa. que é domínio, interesse, conforto Interesse. e anomalia. Desconforto. E o que é são as anomalias? Anomalia. É a detecção da mentira. Detectar a mentira Ok. é anomalias. Quer dizer, quando não joga a bota com a perdigota, como se costuma dizer, não é? Quando eu, por exemplo, quando eu digo, por exemplo, vamos à questão do trabalho, correu tudo bem com o teu trabalho? Sim. Estou a dizer que sim com a Ah, boca sim. e estou a assinar. Isto é uma anomalia, quer dizer que é incongruente. Certo. Isto é muito A incongruente. incongruência. Certo. Exato. E há muitas Verdade. incongruências. Quando eu digo assim, deixa-me pensar assim num simples. A questão, olha, como é que, a nível de entrevistas de trabalho, imagina, entrevista de trabalho, como é que trabalha sob pressão? Trabalha bem sob pressão e a pessoa começa a coçar o pescoço atrás. E a pessoa diz, sim, sim, eu trabalho bem sob pressão. Não é, porque aqui este toque aqui é sinal de medo. Já deu o sinal. Deu um sinal de medo. É. Então, se a pessoa está a dizer, sim, estou confortável com pressão, e depois esfrega aqui, não é congruente, é uma anomalia. E há muitas anomalias. Por isso, a minha primeira formação é isto. E o que é que eu quero com a minha primeira formação? Mesmo que a pessoa não compre mais nada, ela sai dali a saber o que é suficiente para ter melhores relações. Porque o meu objetivo é isto, é fazer com que a pessoa, quando entrar na formação, ela saia melhor e tenha melhor vida. Mesmo que não faça mais nada. Esta é a primeira. Depois, tenho a formação do espião, que é onde eu partilho todas as técnicas, ou as mais eficazes, que eu aprendi no mundo da espionagem. Seja para quê? Certo. Para ler pessoas, interpretar pessoas e influenciar pessoas. E criar sugestão e detectar a mentira de uma forma mais avançada, saber interrogar de uma forma mais avançada, saber influenciar subliminarmente, seja através do verbal, seja através do não verbal, perceber os padrões de amor, perceber os feitios, perceber os perfis comportamentais, saber jogar isto tudo, perceber os pronomes, os nomes. Assim, é muito complexa esta formação, tanto que demora mais tempo. É complexa, mas é brutal. É brutal e é fascinante. Eu digo é fascinante porque eu adoro falar sobre ela. E isto, tenho estas duas e depois tenho a questão do corporativo. Pronto, a empresas, ajudar os líderes a serem melhores líderes, ajudar equipas a gerirem melhor equipas, CEOs a serem melhores CEOs,
pronto, seja essa corporativa depois é muito focada no tipo de necessidade da empresa. Da empresa, que é para conseguir os resultados. Olha, Alexandre, nós estamos a caminhar para o final. Essa live por mim podia ficar 24 horas aqui, porque são ensinamentos básicos, mas muito importantes para o nosso dia a dia, para termos mais resultados, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Antes mesmo de caminharmos para o final, eu quero saber quando é que tens alguma previsão de trazer os teus livros para cá, de vender, autografar, se não, Olha, já agora. Eu quero muito, e estou a negociar com a editora. O primeiro país Boa. que não seja Portugal vai ser o Brasil. Depois quero que seja Espanha e Angola. Mas esta questão logística às vezes é sempre desafiante. E agora, ainda pior, com estas crises. Sim, claro. Mas quero muito. Por Exato. isso está nos meus planos. 2022. Boa. Vamos aguardar e vamos torcer. E vamos torcer que venhas, Alexandre, mesmo de coração. Amei a live. Ia ficar aqui mais uma horinha, porque eu gosto do teu trabalho, eu acompanho o teu trabalho. E eu agradeço de coração por teres aceito estar aqui e partilhar um bocadinho connosco essa experiência, que é muito gratificante para nós. Muito obrigada de coração, Alexandre. Mesmo. Obrigado. E não sei se queres aproveitar e dizer alguma coisa. Estamos mesmo já a caminhar para o final. Queres dizer alguma coisa? Queres aproveitar para aquelas pessoas que te acompanham a partir daqui de Luanda, de Angola, no geral? A questão é que a mensagem, pronto, há muitas mensagens que eu poderia dar inteligentes, mas há uma mensagem que eu partilho sempre, porque eu adoro o livro O Príncipezinho. É para mim um dos melhores livros de gestão de pessoas. E ele diz, há uma frase que a mim que eu gosto muito, que é responsável por aquilo que cativas. E eu estou a dizer, todas as pessoas que tu cativaste, sentes responsabilidade por elas e cada vez que interages com elas, torna a vida delas melhor. É esta mensagem que eu gostava de deixar. A pessoa colocou-te um like na rede social, agradece. A pessoa elogiou-te, agradece. A pessoa gosta de estar contigo, ajuda a ela também. Quer dizer que torna a vida das pessoas com quem interages melhor depois de estarem contigo. E isto aqui é o que eu digo. Faz mais do que tu ganhas, que um dia vais ganhar mais do que tu fazes. Exato. E o começo para receber começa no dar. Exatamente, concordo, 100%. É verdade, sim, senhora. Oh, Alexandre, muito obrigada. Estou tão feliz com a nossa live. Obrigado. Na verdade, Alexandre, era para acontecer há algum tempo, mas a agenda do Alexandre... Desde o mês passado, não é, Alexandre? Desde o mês passado que a live estava para acontecer. E o Alexandre teve as viagens, tem a agenda super cheia. Você disse, não, dessa vez vamos fazer dia 25. Marcou e conseguimos estar aqui. Muito obrigada de coração, Alexandre. Mesmo. E qualquer coisa, estou aqui desse lado. E eu também. Tá? E obrigado a todos que estiveram connosco também. E espero ter ajudado também a que a vossa vida fique muito melhor. Boa. Amém. Obrigada, Alexandre, de coração. Obrigado. Até breve. Tchau. Tchau. Até breve, Alexandre. Tchau. Eu não consigo desligar-te aqui, Alexandre. Podes desligar, se faz favor. Desliga? Tá bom, boa. Obrigada, Alexandre, de coração. Opa, que live boa! Espero que vocês tenham gostado. Eu podia ficar aqui 24 horas a fazer são tantas as perguntas. Não foi nem um terço. Mas espero que vocês tenham gostado. O Alexandre é super, ele é muito experiente naquilo que faz. E vocês podem acompanhar a página dele, né? Que está também, está o tag na minha página. Então espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas, nem prestei atenção, nenhuma única mensagem que vocês enviaram aqui nos comentários, nem vi quem estava presente, porque estava a 1000% focada naquilo que o Alexandre estava a dizer. Então peço desculpas qualquer coisa, mas agradeço-vos de coração por estarem aqui, por estarem em todas as Lives Expressions. Espero eu que esteja a contribuir, não é, de alguma forma para todos vocês que vêm aqui carinhosamente assistir, mandam força, dão um like, comentam, partilham. Muito obrigada mesmo de coração, tá bom? Beijinhos, feliz noite a todos e continuação de boa quinta-feira. Nina, beijinhos, Pri. Nem consigo ver todo mundo aqui. Nisha, beijinhos. Uma noite feliz a todos vocês e beijinhos.